Salve Santista, agora quem dá bola é muito Santos, eu sou o Dan, diretamente dos arredores da Vila Belmiro. Mais um pré-jogo, Santos e América Mineiro. Um jogo que depois da atuação contra o Galo a gente fica até com o pé atrás, né? Vai lembrar que o América ele foi vice-campeão, né, do Campeonato Mineiro. Na Sul-Americana está em segundo lugar, já venceu o Peñarol. Perdeu do Defensa e Justiça, mas vendeu caro, né? Perdeu por 2-1 só. A gente fica já apreensivo, né? De um Santos que não vem mostrando muito futebol, né? Desde a chegada do Odair Helma. Na verdade, desde muito antes, né? Foram anos aí fazendo as campanhas que a gente já sabe. E aí a gente lembra, né? Que quem a gente vai enfrentar hoje tem tido bom desempenho, né? Inclusive, é um time que tem sido... Que normalmente o América ele é um time ioiô, né? Que sobe para A e cai para B de novo. Não tem sido o caso, né? Se eu não estou enganado, já é o terceiro ano seguido do América na Série A, né? Não tem caído, né? E aí é um ponto muito positivo pro trabalho de quem tá lá no América, enfim. América é esse que no meio campo tem o Benítez, que jogou no São Paulo, já foi do Grêmio também. Hoje vai ser responsável pela armação, segundo o GE. E na frente tem o Aloysio, que jogou no São Paulo também. Outro jogador de destaque aí que a gente conhece, que a gente pode citar como mais conhecido, né? Porém, apesar de todas essas coisas boas, né, que eu falei do América, eles estão em último colocado, né? Então com 0 pontos, né, no Campeonato Brasileiro. É uma coisa que anima, né? Um pouco. Se é que a gente tem um ponto positivo para tirar disso tudo, talvez seja esse, né? O fato deles estarem no último lugar, apesar de serem o segundo na Sul-Americana, né, com 3 pontos, terem ganhado do Peñarol e perdido do Defensa, e terem sido vice-campeões mineiros, né? Se eu não estou enganado, eles passaram até pelo Cruzeiro também, né, na semifinal. Enfim, e aí o Santos, como a gente já vem mencionando em outros vídeos, né, o Santos o Odair, né, ele não mexe muito na escalação, então o Santos vai repetir a escalação que já tem sido feita, né, com João Paulo, Natan, Barman, Messias, Lucas Pires, Dodi Fernandes, Lucas Lima, Soteldo, Marcos Leonardo e, se eu não me engano, eu não lembro se agora vai ser o Ângelo ou o Mendonça. É capaz de ser o Mendonça, mas enfim, vai ter alguém atuando ali pela faixa direita do campo. Eu não me recordo agora se vai ser o Mendonça ou o Ângelo. Eu espero que seja o Ângelo, porque o Ângelo ele tem mais qualidade técnica, apesar de não fazer muitos gols, né? E hoje até é um jogo bom, né, pro Ângelo tirar essa nhaca, né, do gol, né? A gente tava falando de um último colocado aí, né, do Campeonato Brasileiro, que tá com dificuldade aí, pelo menos no Campeonato Nacional tá com dificuldade. Seria interessante, né, o Ângelo jogar, de repente ver se desabrocha, né, todo esse talento aí, ver se anima ele, se ele consegue tirar proveito desse jogo hoje e ajudar o Santos a sair com 3 pontos. Vitória essa que vai ser fundamental, né, pra gente pensar em sair da zona de rebaixamento que a gente já tá, né, no começo do campeonato a gente já tá, ver se a gente consegue sair dessa zona e fazer um campeonato minimamente tranquilo. E para isso a gente precisa vencer adversários como o de hoje, né, que tem tudo para ser um jogo muito acirrado. Eu acho que não vai ser nada tranquilo, porém temos chances de vencer, né? Acho que talvez dos adversários que a gente enfrentou até agora, né, tipo o Grêmio e Atlético, talvez seja o que a gente mais tem chance de vencer, né? Até pelo elenco, enfim, pela tradição que o América tem, comparado ao Atlético e ao Grêmio, né? O Grêmio e o Atlético são 2 times grandes, o América não tanto, apesar de frequentar a Série A em alguns anos. Tende a ser um jogo mais tranquilo, mas com o Santos a gente sabe que nunca é tranquilo, né? A gente pode até falar um pouco, de novo, insistir um pouquinho nessa inoperância do ataque, né? A gente tá falando de um time que não consegue produzir nada, né? Joga de um jeito afastado, ó. Lembra muito os tempos áureos de Gesualdo Ferreira, né? No comando do Santos.
E o Santos, ele tá precisando muito fazer os gols, né? A gente precisa muito sair com a vitória hoje. Eu acho que é um jogo propício para que o Santos se reabilite, né? Volte a ganhar, a vencer, né? Principalmente quando a gente está falando de jogo de Campeonato Brasileiro, né? Que é onde a gente mais vai sofrer, muito provavelmente. No final de semana já tem jogo contra o Vasco, fora de casa, né? Não sei se vai ser no Maracanã ou em São Januário, mas é importante que o Santos vença, né? Consiga marcar 3 pontos hoje, porque se deixar contra o Vasco também vai ser muito difícil, né? O Vasco que está montando um time interessante, né? Pelo menos que tem dado resultados, né? Mais resultados que o Santos. Então, se o Santos ficar perdendo pontos como contra o Galo, apesar de ter somado né? Mas, enfim, se não vencer hoje vai ser bem complicado. Então a gente torce sempre para que o Santos consiga fazer o mínimo, né? Que é ganhar de times assim, né? Como o América. Porque a gente sabe que contra os elencos mais fortes, por exemplo, contra o Atlético, a gente sofreria, né? A gente sabe, a gente tem essa consciência que o elenco de hoje não é excepcional, né? Como deveria ser, né? Mas a gente sabe que contra elencos como Cuiabá, América, né? A gente consegue vencer, né? Ou pelo menos deveria, né? Isso é meio essencial, eu diria, vencer esses times. E a gente não vence um time de Série A desde outubro do ano passado contra o Bragantino, 2-2, eu estava lá inclusive. Então é muito complicado, né, você se manter nessa situação. A gente não estava conseguindo ganhar nem time de Série B direito, a gente ganhou só do Mirassol, né, que foi daquele jeito também, nos últimos minutos. Então assim, tem sido jogos difíceis do Santos, né, e eu acho que esse contra o América é aquele para dar moral, para falar que a gente ganhou de um vice-campeão mineiro, apesar de ser o América, né. Tem que ser esse o jogo da chavinha, sabe? Aproveitar que é um adversário que está talvez mais fragilizado do que a gente, né? Por estar em último no Campeonato Brasileiro. Então que esse seja o jogo da chavinha, o jogo que ajude, né, o Santos a se recuperar e fazer um campeonato mais tranquilo daqui para frente, né? Para que a gente pelo menos elimine risco de rebaixamento e risco de ficar fora de competição internacional, enfim, mas principalmente de rebaixamento, né? E aí, de novo, torcer para Ângelo desencantar, Marcos Leonardo desencantar, né? Marcos Leonardo que vai desfalcar o Santos nos próximos jogos por conta da convocação do Sub-20, né? Para o Mundial Sub-20, que a gente já tinha falado que ele iria. Era, com certeza, né? Era fato. Mas aproveitar esse jogo para desencantar. E todo mundo que estiver desempenhando um mau futebol, usar esse jogo como chave, né? Esse jogo tem que ser o jogo da chavinha, né? Tem que ser o jogo da mudança, né? O jogo da guinada, para que a gente volte a pelo menos atuar bem, né? Pelo menos para dar uma segurança, né? Pra gente que vai na Vila, que vai nos jogos, a gente sentir essa segurança do time que a gente não tem sentido, e principalmente para pontuar, né? Para pontuar. Que esses jogos são jogos para pontuar, são jogos que se a gente não fizer os 3 pontos, pode ter certeza que vai fazer falta lá na frente, na hora de fazer os pontos, né, na tabela. A gente espera, né, que quando chegar na 38ª rodada já não estejamos mais disputando para não cair, né, a gente já tenha se livrado disso. Mas para isso, de novo, sendo bem repetitivo, é necessário que ganhe hoje, é necessário que pontue hoje, é necessário que jogadores afloresçam hoje, né? Vençam suas dificuldades hoje, marquem gols, que o Natan faça uma partida segura para dar confiança, para ver se faz, né? Mas mais jogos seguros, embora a gente saiba da deficiência técnica, que Messias e Bauerman estejam numa tarde, né? Na tarde e noite, inspirada. Que tudo favoreça, né, para que seja o jogo da guinada, o jogo da mudança de direção. E quando aí perceba algumas coisas, né, perceba que jogar desse jeito, com ataque desse jeito, não tá dando certo, e que alguns jogadores, como por exemplo o Camacho, não podem mais entrar. Enfim, é um jogo que, apesar da dificuldade,
da atenção que vai ser, é um jogo que o Santos precisa ter atenção em vários aspectos, né? Tanto para pontuar quanto para entender que certas coisas não dá mais. Jogar desse jeito, alguns jogadores entrarem, alguns outros jogadores serem titulares, não dá mais. E eu acho que esse é o jogo para o Santos perceber isso e começar a sua virada rumo a um campeonato minimamente tranquilo. Se você gostou, deixa um like, se inscreve. Pode jogar, a gente tá de volta. Tamo junto.